Querido, abre sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 5, versículo 12. Nós vamos tocar hoje do 12 em diante. Nós estamos numa série de mensagens estudando o livro de Atos. Já estamos há alguns domingos aí meditando no livro de Atos. Estamos no capítulo 5, muitas coisas ainda para aprender, meu querido, através desse livro. Esse livro conta a história da igreja primitiva, como tudo começou, a origem de quem nós somos, a essência daquilo que eu e você precisamos viver, a essência daquilo que eu e você precisamos manifestar. Então, meu querido, é muito importante e é por isso que estamos dedicando um tempo à leitura, ao entendimento, à meditação nesse texto, mais do que trazer mensagens por mensagens, meu querido, aqui nós temos aprendido domingo após domingo e um estilo de vida, mais do que uma religião, porque não foi isso que Cristo veio trazer. Cristo veio trazer um estilo de vida. O cristianismo é um estilo de viver baseado em Cristo, não baseado numa placa de igreja, não baseado, meu querido, numa religião, mas sim no caráter, na atitude de Cristo, e é isso que nós precisamos aprender, e é por isso que estamos estudando e meditando a palavra, amém? Atos capítulo 12, nós vamos até o final, então, meu querido, segura aí, acompanha comigo, vai dizer assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas nos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém, o povo lhe tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, ao ponto de levarem os enfermos até as ruas e colocarem sobre os leitos e as macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, uma seita, e os saduceus, tornaram inveja, e prenderam então os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os conduziu para fora e lhe disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas indo não os acharam no cárcere, e tendo voltaram, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo-as, não achamos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse meio tempo, alguém chegou até eles e lhe disse: eis que os homens que recolheram no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram e apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente não vos ordenei que não ensinasses mais sobre esse nome? Contudo, vocês estão enchendo Jerusalém dessa doutrina e querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou nos lhe obedece. Porém, ouvindo, se enfureceram e queriam os matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todos do povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhe disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens.
Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser de alguma coisa, ao qual agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispensaram e não se deram em mais nada. Depois desse se levantou Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levantou muitos consigo, mas também este pereceu, e todos que lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo isso: dai a mão a estes homens, deixai-o, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, porque não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então chamaram os apóstolos e o açoitaram, e lhe ordenaram que não mais falassem no nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, se alegrando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e na casa, e de casa em casa, não ensinavam de cessar e de pregar Jesus o Cristo. Pai, obrigado pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nos ensina, nos ministra, nos edifica nessa noite, Deus. Que Teu Espírito possa nos mostrar e nos conduzir a caminho de Cristo. Que nossas vidas sejam tocadas pela Tua verdade, pela Tua palavra. Que sejamos iluminados e direcionados pelo Teu querer e, acima de tudo, Deus, pela verdade que está em Tua palavra, Deus. Que nós saiamos daqui transformados. Ninguém, Pai, permaneça no mesmo estágio. Traz quebrantamento e arrependimento aos nossos corações. Assim nós oramos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Deus? Querido, aqui nós vemos uma longa história. Nós vamos meditar um pouquinho nela. No versículo 12, deixa comigo ele aí, fazendo um favor. No versículo 12... nós vamos ver a continuação, então, daquilo que vimos no culto passado. Talvez você não estava presente, então, meu querido, vou te trazer um plano de fundo. No início do capítulo 5, você vai ver, no finalzinho do 4, no início do 5, você vai ver que eles viviam numa comunidade. A igreja ali, então, essa era a primeira vez que você vai ver ali a palavra igreja, falando da comunhão, da assembleia, da reunião daqueles que seguiam a Cristo. Esses homens e mulheres, eles viviam em comum acordo em uma comunidade, aonde tudo era de todos, aonde eles não conseguiam ver alguém necessitado e não deixavam aquilo passar. Eles eram tocados pela necessidade de seus irmãos, ao ponto de venderem tudo quanto tinham, para que esses recursos pudessem auxiliar a necessidade daquelas pessoas. No contexto em que viviam, eles estavam sendo subjugados por uma nação, pelo Império Romano. Então, esse povo estava passando muitas dificuldades. Os tributos eram altos, parecido com o que nós vemos hoje, Os tributos eram altos. Havia uma grande carga de tributo, de impostos a serem pagos. E ali, muitas pessoas viviam em condições de miséria. As principais pessoas necessitadas eram os órfãos e as viúvas, pessoas que não tinham condições de se sustentarem através do plantio, através talvez de um comércio, e que necessitavam da ajuda. E a igreja, então, entende seu papel e se reúne para ajudar essas pessoas, através, então, da boa ação dos irmãos, por terem um coração com Deus. Foi isso que nós falamos no culto passado, por o coração deles estarem cheios de Deus. Deus, então, movia em seu coração, e eles olhavam a todos como irmãos, e ali um cuidava e assistia na necessidade do seu próximo. Porém, um casal chega até a igreja, chega até aquela comunidade, dizendo ter vendido uma terra por um preço, mas, na verdade, eles tinham vendido por um outro preço. Eles queriam dar uma parte do dinheiro e reter a outra, e isso não era o problema. O problema foi que eles mentiram, dizendo que estavam entregando tudo aos pés de Cristo. E nessa ação, esse casal cai morto. Primeiro entra o homem, ele tem uma oportunidade de arrependimento, ele não se arrepende, continua na mentira, no pecado. Então o juízo de Deus vem sobre esse homem e ele morre.
Na sequência, vem a sua mulher, permanece na mentira, no pecado, e também assim ela morre. E nós terminamos o texto nos versículos anteriores, vendo que veio um grande temor sobre a igreja. E aqui nós vemos então nesse versículo 12, e no 13 também ele vai falar um pouquinho sobre isso. Só que no 12 nós vamos ver que sinais e prodígios, maravilhas estavam acontecendo. Na sequência você vai ver que as pessoas levavam os enfermos até os discípulos ali, Pedro, era o referencial, para que pessoas fossem curadas. Por quê, meu querido? Porque você vai ver no livro de Atos uma grande ênfase em curas, em sinais e curas, e porque Cristo manifestou também muitos sinais e muitas curas. No contexto daquela época, para você entender, no cenário daquele momento e a cultura das pessoas era tamanha que toda a enfermidade ela era causada por um espírito. Os egípcios acreditavam que o seu corpo era dividido em várias camadas, em vários caixinhas, vamos usar esse termo. Então, cada parte do seu corpo tem uma caixa. E essa caixa, quando não era habitada pelo espírito que eles adoravam ali, os seus deuses, ela era ocupada por um espírito imundo. E se você tinha dor de cabeça, então na sua caixa, no setor da cabeça, um espírito imundo estava habitando ali. E por isso você tinha uma enfermidade, por isso você tinha uma dor de cabeça. Eles espiritualizavam demais as coisas e as enfermidades eram baseadas nisso. Eles não tinham o conhecimento de medicina que nós temos hoje. Eles não tinham o conhecimento do corpo humano como nós temos hoje. Quando você pega as culturas ancestrais, as culturas primitivas, você vai ver que normalmente eles desenvolviam técnicas de medicina através das plantas, que sim, faz parte, e através de ações espirituais, rituais. É muito frequente você ver na cultura indígena, e aí vai eles fazendo rituais para quê? Para que as pessoas fossem curadas desses espíritos imundos. Então, uma linguagem, uma forma de manifestar o reino, uma forma de demonstrar o poder de Deus era através dessas curas. E é por isso que você vai ver uma grande ênfase de sinais de cura. E é talvez por isso que você não veja nos nossos dias uns sinais tão evidentes disso. Porque nós hoje já entendemos que muitas doenças não têm origem espiritual, mas têm talvez uma origem fisiológica, talvez tenha uma origem psicológica. Então, a cultura e o entendimento foi mudando. E é por isso que também a manifestação de Deus vai mudando. Não que hoje a gente não veja sinais de curas e maravilhas, porque o mesmo Deus que curava ontem continua curando hoje e curará para sempre, amém? E o mesmo Deus que curou no passado, Ele pode te curar hoje. Se você está com uma enfermidade, com uma dor, Ele pode te curar agora, no final do culto, em qualquer momento, desde que você creia e confie nele. Mas isso é a vontade soberana dele na sua vida. Não, meu querido, uma ação pré-determinada por alguém. E aqui nós vemos então essa ênfase aqui, dizendo que os sinais aconteciam, porque essa era uma forma então de respaldar que Cristo estava com aqueles homens. Essa era uma forma de respaldar que Cristo continuava atuando e estava vivo através daqueles homens. E foi esse momento de cura, esses sinais que fez com que os homens começassem a perseguir a igreja. Porque essa era a forma da igreja responder à necessidade das pessoas. Ali então, além da fome, além da incapacidade muitas vezes de sustentar, as doenças também eram muito evidentes naquele cenário. Então as pessoas necessitavam de cura. Então Deus vinha e agia através da vida dos seus apóstolos, dos seus discípulos ali, gerando essa cura. Hoje, meu querido, ainda que haja necessidade de manifestação de curas, meu querido, as pessoas hoje precisam de cura em seu coração.
precisam ser tocadas e libertadas da escravidão da sua mente, muitas vezes. Precisam ser libertadas da escravidão dos pensamentos que lhe foram estabelecidos por anos. Hoje, o que mais há necessidade das pessoas é a capacidade de entender e de aceitação. Talvez a doença hoje do momento é a falta de identidade, de aceitação. Porque muitas vezes as pessoas estão perdidas, sem saberem quem são, estão buscando aceitação em coisas, em lugares, em momentos, em ondas, e aí vai. Então, essa talvez seja a resposta da igreja nos dias de hoje. Talvez a resposta que eu e você, como testemunhas, precisamos dar àqueles que estão à nossa volta, é levar essa identidade, é levar esse amor de Cristo, é levar essa aceitação através da nossa vida, do testemunho que vivemos, através daquilo que Cristo tem feito em nossos corações. Quem está me entendendo aqui pode dar uma glória a Deus. Então é evidente isso. O texto vai dizer, acho que é o próximo que põe para mim, que e os demais, ninguém ousava se ajuntar a eles, embora o povo tivesse em alto conceito. Ainda que eles vissem sinais, prodígios e maravilhas, muitas pessoas estavam com medo. A partir do momento que a história de Ananias e Safira começou a ser divulgada, muitos começaram a ficar com medo de ir e frequentar ali as reuniões, de estarem juntos a eles. Por quê? Porque as pessoas entenderam que aquilo era algo precioso e que aquilo não era brincadeira. Quando Ananias e Safira morrem por mentirem contra Deus, contra Cristo, contra Deus, as pessoas entenderam que aquilo não era uma onda, aquilo não era um momento, aquilo não era uma nova coisa que estava acontecendo e que eles poderiam ali participar. Aquilo era algo sério, aquilo era algo que exigia um posicionamento. Então, muitos já não iam mais querer se juntar, de qualquer forma, de qualquer jeito. Sabe, meu querido, a igreja, o evangélico, o sistema do evangélico no nosso país, ele teve um boom nos últimos anos, virou moda, teve um período que virou moda frequentar igreja evangélica. Muitos famosos começaram a ir às igrejas, se batizavam, então você via a imagem das pessoas. Muitos se apresentam como evangélico, porque virou moda, e além de ter virado moda, esse segmento cresceu. Lembra quando existia CD aí? Quem lembra aí quando tinha CD? Você comprava um CDzão e botava lá no rádio para ouvir. Quem era playboy tinha Discman. Quem era playboy tinha, lembra? Carregava um bagulhão assim, botava na mochila, CDzão. Antes era a fita, Depois era o CD. Querido, quando começou a crescer o mercado do CD, também começou a vir a falsificação do CD. Quem lembra disso? Comprava um CDzão do Mamonas Assassinas, R$20. Falsificado era 10. Qual era o único segmento em que as pessoas não compravam um CD falsificado? Os evangélicos, porque, falsificação é do diabo, é do capeta, E você não vai comprar algo. Então, o mercado também entendeu que o meio gospel era um meio rentável. E com isso, e na sequência da evolução do mercado, se tornou então também atrativo e também se tornou então popular, ou algo em que as pessoas começaram a frequentar por um status, por uma moda ou por um movimento. E aí muitos vieram e vêm e frequentam igrejas e se dizem seguir a Cristo, mas não têm a noção de quanto isso, meu querido, é interessante, o quanto isso precisa ser um compromisso. Já pensou se todo culto alguém morresse porque estava em pecado ou mentindo contra Deus?
as igrejas estariam vazias, nem o pastor estaria pregando, porque todos nós pecamos. Mas o temor era tão grande que as pessoas falaram: opa, se for para ir e não ser de verdade, eu não vou. Se for para ir de fazer de qualquer jeito, eu não vou. Então houve um grande temor, e é por isso que ele diz: ei, alguns não ousavam se ajuntar a eles. Tamanha era a entrega daqueles homens. Eles já estavam começando a ser perseguidos. Pedro e João, após a cura do paralítico, já tinham sido presos e ameaçados. Então a população via sinais e maravilhas acontecendo, mas também entendia que aquilo era perigoso e que aquilo poderia custar as suas vidas. Sabe qual é o problema hoje, meu querido? As pessoas vêm e vão, e elas querem viver com Cristo, mas elas não entenderam que viver com Cristo custa a minha e a sua vida. Essas pessoas entenderam, e é por isso que eles tinham um autoconceito. Ainda que a pessoa não tivesse coragem de se juntar a eles, elas reconheciam e valorizavam eles. Tem alguém me entendendo aqui que pode dar uma glória a Deus? As pessoas diziam assim: uau, cara, esses caras são demais, não dá para mim. Mas eu vejo que eles são os caras. Eles estão dispostos a morrerem por Cristo. Eu não estou disposto, então eu não vou andar junto com eles. Porque era nesse nível, meu querido. Eles estavam dispostos a se entregar, eles vendiam tudo que tinham para seguir o caminho de Cristo. Hoje, meu querido, infelizmente, nós não queremos nada, nos entregar nada, mas queremos receber tudo de Cristo. Esse tipo de cultura dos dias de hoje não se adequava naquele tempo. E essa cultura, meu querido, precisa estar enraizada em nós. Nós precisamos entender que andar com Cristo vai custar a minha e a sua vida, meu querido. Ah, mas o preço já foi pago na cruz. Sim, Cristo já pagou o preço na cruz. Mas quem quiser seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á por Cristo. Quando você decide então seguir a Cristo, meu querido, você está renunciando à sua vida. Não que você vai morrer, mas você vai morrer para os seus desejos e as suas vontades. Você vai morrer, meu querido, para seu orgulho, para o seu desejo de ter prazer e de se satisfazer. Para viver em satisfação a Deus. Para viver em honra e glória a Deus. Para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado. Não para que você cresça, não para que você apareça. Era um entendimento e uma cultura bem diferente do que a gente vê nos dias de hoje. As pessoas querem usufruir daquilo que Deus pode lhe dar. Mas quando você chega e a mensagem do Evangelho é: você quer Cristo, então morra para si mesmo, para que Cristo possa viver em você. Hoje a pregação Água com Açúcar tem dito às pessoas: ah, você vem para Cristo e Cristo vai satisfazer os desejos do seu coração. Me mostra onde está escrito isso na palavra do Senhor, que Cristo vai satisfazer os meus desejos e os seus desejos do nosso coração. Não existe isso. A mensagem, a palavra é que Cristo vai nos tocar, vai nos transformar, que Cristo vai nos levar ao modelo e ao exemplo dele. Que Ele vai mudar a nossa mentalidade, que Ele vai transformar o nosso caráter, para satisfazer o coração de Deus, e não o nosso. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: ei, posso estar bem, posso estar mal, posso estar feliz, posso estar triste, posso estar na abundância, posso estar na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque a força não está naquilo que ele tem, mas sim no Deus que rege e cuida da vida dele.
E é isso que nós precisamos entender, e é isso, meu querido, que esses homens nos ensinam através do livro de Atos. E é isso que estava vindo sobre aquela cultura e sobre as pessoas que estavam à sua volta. Puxa, nós queremos ver a cura, nós queremos ver o sinal, o prodígio, a maravilha. Mas não é só isso, nós sabemos que há um compromisso. À medida então que devemos e que seguimos a esse Cristo, estamos dispostos a morrer também por esse Cristo. À medida que seguimos a esse Cristo, então sabemos e entendemos que é uma renúncia que estamos assumindo. Ainda que estejamos entrando numa nova vida, mas uma nova vida para ser guiada e direcionada pelo Senhor. E não mais pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelos nossos prazeres e vontades. Então havia esse senso muito claro e muito nítido nas pessoas. Elas entendiam então ali o compromisso. Mas mesmo diante desse cenário, nós vamos ler na sequência do texto, que ajuntavam-se mais e mais pessoas. Porque as pessoas estavam cansadas ali, e o número cada vez maior de mulheres, de homens e mulheres, criam no Senhor e eles eram acrescentados. Aquele povo, no cenário em que vivia, não tinha muita esperança. A esperança desse povo era que um libertador viesse e livrasse a nação de Israel do Império Romano. E era isso que eles esperavam, um rei segundo Davi, um homem que através de um exército libertaria o povo. Mas à medida que esses homens e mulheres entendiam quem era Cristo, pela ação do Espírito Santo em suas vidas, eles entendiam que Cristo não veio libertar eles de um momento terreno, de uma era terrena, mas sim de algo eterno. Cristo não veio lhe trazer uma esperança momentânea, mas Cristo veio trazer a esperança da eternidade. Cristo não veio trazer a libertação do Império Romano, mas Cristo veio trazer a libertação dos pecados e das iniquidades. Nos nossos dias, meu querido, as pessoas estão buscando um Salvador. As pessoas estão buscando um Salvador, talvez, para um cenário econômico, e você vai ver isso cada vez mais frequente. As pessoas estão buscando um Salvador, talvez, para a política. As pessoas estão buscando um Salvador, um libertador para os seus problemas, para as suas emoções, para as suas ações psicológicas. Através do álcool, através da bebida, através das drogas. Quantas vezes eu busquei uma liberdade em meio às festas, em meio às ações? Quantas vezes eu busquei a aceitação em relacionamentos? Busquei a aceitação em coisas insanas que eu fazia? Esses eram os meus salvadores. Esses eram os meus libertadores. Até o dia que eu entendi que Cristo pendurado no madeiro era a libertação e era a aceitação que eu precisava. Mas talvez você veja pessoas semelhantes ao que eu vivi, o que você viveu aí fora. Na sua família, no seu trabalho, na sua rua, no seu bairro. Pessoas que estão buscando um super-herói. Alguém para lhe salvar. Alguém para lhe libertar de algo. Talvez ainda elas não entenderam qual é o cenário. Como aquele povo. Mas à medida que o Espírito Santo vem sobre essas pessoas, então elas começam a entender que a libertação que nós precisamos não é de um governo, que ela não se virá através de um homem, de um representante, de um presidente, não, de um sistema político. Que a libertação que nós precisamos não virá através de coisas que fazemos, substâncias que usamos. Mas que a libertação que nós precisamos veio através do sangue de Cristo na cruz. Que a salvação que nós precisamos não está num modelo, não está numa pessoa, não está num sistema, mas está em Cristo.
no Filho do Deus vivo. Quando o Espírito Santo, então, vem sobre nós, e nós temos esse entendimento, então nós nos achegamos a Ele. E era isso que esses homens estavam ali pregando e anunciando. Era isso que esses homens estavam levando. E esse era o papel deles serem testemunhas. Eles estavam testemunhando a respeito desse Cristo. E era através desse testemunhar desse Cristo que as pessoas então se achegavam, criam no Senhor. As pessoas não criam nos apóstolos, as pessoas não criam na igreja, as pessoas não criam que um novo governador viria, que o Império Romano sairia. As pessoas acreditavam e criam no Senhor, no Libertador, no Salvador, no Cristo. E é isso, meu querido, que eu e você, como testemunhas, precisamos levar para aqueles que estão à nossa volta. Elas precisam crer no Senhor Jesus Cristo. Simplesmente crer em Cristo. Não num método, não num modelo, não na figura de alguém, não num sistema. Tem alguém me entendendo aqui que pode dar uma glória a Deus? Mas sempre nós queremos colocar alguém no lugar do Senhor. Sempre haverá uma tentativa de colocar a imagem de alguém, de alguma coisa no lugar do Senhor. E é por isso que ao estudarmos e lermos o livro de Atos, nós, meu querido, como verdadeiros cristãos, testemunhas de Cristo, precisamos levar a verdade. E a verdade é que somente Cristo salva e que Cristo liberta. Que é somente através de Jesus Cristo que a cura e a libertação podem acontecer. É somente através de Cristo. É por isso que Ele se apresenta como a verdade, o caminho e a vida. Que ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. É por isso, meu querido, que nós não te pregamos uma religião. É por isso que nós não pregamos um método religioso aqui. Nós pregamos a Cristo e a verdade do Evangelho de Cristo. E o que as pessoas lá fora precisam? De Cristo. Nos finais do tempo, a palavra vai dizer que se levantará um como o grande Salvador e confundirá a muitos dos escolhidos. Confundirá mesmo pessoas que se diziam conhecer a Cristo. Sabe por que essas pessoas serão enganadas? Porque estavam crendo em tudo, menos em Cristo. Levantaram outros senhores, que não era Cristo. Levantaram outras coisas, como o Senhor de suas vidas, que não era Cristo. A palavra Senhor diz que na sua tradução quer dizer aquele que tem o controle, aquele que tem o comando. Criam no Senhor Jesus, aquele que controlava as suas vidas, aquele que tinha o controle de suas vidas, ao ponto de se entregarem por Ele. Então, quando nós vamos lendo a sequência do texto, nós vamos ver que essa pregação, que essa ação dos discípulos, dos apóstolos, começou então a gerar uma grande confusão no meio religioso. Os homens religiosos, ali você vai ver na figura dos fariseus e dos saduceus, eles começaram a olhar então para o movimento dos testemunhas, dos seguidores de Cristo e ver que aquilo estava fugindo do controle, porque à medida que homens e mulheres iam acrescentadas, aquilo ia tirando o controle de suas mãos. E eles começaram a ficar então preocupados com aquela onda que estava vindo, com aquele cenário então dessas curas, dessas ações, ao ponto de ficarem cheios de inveja. Olha o que o texto diz, que eles ficaram cheios de inveja. Mais uma vez, então, eles tentam travar e paralisar isso. Mais uma vez, eles tentam bloquear o reino de Deus de ser manifesto. Eles já fizeram isso quando mataram Cristo.
Mas então os discípulos, os testemunhas continuaram. E esse modelo, meu querido, vem seguidamente, ano após ano, governo, cultura após cultura acontecendo. Nos dias de hoje, isso ainda continua acontecendo. Mas o método é um pouquinho diferente. Aqui, eles levam os homens para a prisão. Eles levam esses homens até a prisão pública. Cercam esses homens, deixam eles encarcerados lá. Esses homens, meu querido, estavam ali, então, preocupados com o que esse cristianismo agora estava fazendo. Porque eles estavam pregando a Cristo e não a religião. E não seguir ali ritos. Mas o simples fato de você crer de todo o seu coração em Cristo, aquilo lhe traria salvação. Eles estavam deixando a lei de lado, porque Cristo então é a nova lei, a nova aliança. Eles estavam deixando a aliança antiga de lado para viver um novo caminho, o caminho de Cristo. O caminho da verdade, o caminho da ação genuína, e não mais do orgulho e da vaidade, que era muito presente no meio dos religiosos. Esses homens são levados ao cárcere, são levados à prisão. E durante a noite, então, olha que loucura isso, meu querido, começa a imaginar essa cena. Os homens presos, vem um anjo do Senhor e abre a prisão, abre as portas. Leva eles para fora da prisão e diz: ei, ide e pregai, continuai a anunciar o evangelho, continuai a ensinar o povo. Amanhã vão ao mesmo lugar que vocês sempre vão e continuem ensinando o povo a respeito de Cristo. Sabe o que acontece no outro dia? Ao amanhecer, os homens estão lá anunciando e falando de Cristo. Por que esses homens fizeram isso? Porque eles já não tinham mais vida, a vida deles estava em Cristo. Quantos de nós, meu querido, que na primeira ofensa, na primeira perseguição, na primeira acusação, no primeiro momento difícil, na primeira oração não respondida, no primeiro problema dentro da igreja, no primeiro momento difícil que você passa, abandona Cristo. Não foi a primeira vez que Pedro e João foram presos, não foi a primeira vez que eles tinham sido ameaçados. E ao amanhecer, eles estão lá, continuando a pregar a Cristo. Na primeira vez que você fala de Cristo para alguém, e a pessoa diz: eu não quero saber isso do teu Deus, você para de pregar a Cristo. A primeira vez que alguém te zomba, que alguém tira sarro de você, você para de pregar a verdade do Evangelho para as pessoas que estão à sua volta. Porque você foi exposto, porque você tem uma reputação a zelar, porque você tem uma imagem a zelar. Esses homens só tinham uma coisa a zelar: a imagem de Cristo. Sabe qual é o problema nos nossos dias? Nós temos muitas imagens para zelar. E nenhuma delas é a imagem de Cristo. É por isso que nós não temos a ousadia que esses homens têm. Puxa, está passando alguém ali do meu colégio, se me vê falando de Jesus, se me vê com as pessoas da igreja fazendo evangelismo, ai, 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 ai. Ah, eu não vou lá, porque senão alguém pode ver e eu... Não vou fazer. Não, eu não vou falar de Jesus para as pessoas, porque vai que elas me abandonem. Eu não vou compartilhar nada da igreja, nada, porque senão vai que as pessoas não vão querer mais falar comigo. Ei, esses homens eram presos, meu querido. Eles foram presos, sem cometer crime algum. Estavam colocando sua vida em risco, sem cometer delito algum, pelo nome de Cristo. Muitas vezes eu e você não temos a ousadia, a coragem de falar de Jesus, de anunciar Jesus. E eu não estou falando para você levar um convite da igreja, estou falando sobre você falar de Jesus. Você não precisa abrir uma Bíblia para falar de Jesus.
Quando você vive o que Jesus viveu, então você prega a Cristo. Quantas vezes você teve medo de ter um posicionamento? De assumir um posicionamento? De sair no meio de uma conversa que era conversa fiada e ter um posicionamento, mas você ficou lá, ouvindo e sendo participante daquela conversa, porque você teve medo de sair e as pessoas não te aceitarem mais. Quantas vezes nós entramos em coisas que Deus não gostaria que a gente tivesse, porque a gente não tem a ousadia de dizer não, ou de dar um passo para trás. Quantas vezes, meu querido, nós deixamos de anunciar Cristo pela falta de posicionamento que temos? E eu já nem estou falando sobre você falar, estou falando sobre uma postura. Quando está todo mundo compartilhando o vídeo, que você sabe que aquele vídeo não agrega em nada, e você se mantém sem se posicionar contrário àquilo. Eu não estou falando para você entrar em discussões, amém? Amém, meu querido? Não se faça como tolo. Até o tolo, quando fica calado, se passa por sábio. Às vezes não é necessário falar, às vezes é necessário dar um passo para trás e se abster das coisas. Nós temos um grupo dos meus colegas da faculdade. Esse ano nós completamos 20 anos de amizade, digamos assim. Nosso grupo na faculdade era conhecido como o bonde dos pilantras, para você ter noção de boas pessoas que nós éramos. Até os professores nos chamavam assim. Só que num determinado momento, quando eu então comecei a seguir a Cristo, eles mandavam vídeos pornográficos no grupo. E eu falava, cara, não dá, e eu saía. Aí eles não mandavam vídeo, eles mandavam imagens, eu saía. Pô, não manda que o pastor pistola, eles me chamam de pastor pistola. O pastor fica pistola, ele sai do grupo. Aí eu saía, eles me adicionavam de novo. Eu falei, cara, se vocês mandarem, eu vou sair. Mandavam, eu saía, mandavam, eu saía, mandavam, eu saía. Hoje, meu querido, já faz sei lá quantos anos, eles não mandam mais. Porque eles sabem que se eles mandarem, eu saio na hora. Eu não precisei discutir, eu não precisei abrir a Bíblia e dizer, não, vocês são pecadores, raça de víboras. Não, isso não condiz com o que eu creio, então eu não participo disso, beleza? Se vocês querem que eu esteja junto, eu não vou estar nessa situação. Eu não precisei entrar em discussão, eu dei um passo para trás. Um veio me procurar e falou, cara, por que você não fica no grupo? Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Lembra? A gente tinha problema com drogas. Eu também tinha problema com isso. Quando vocês mandam uma imagem, eu não vou sair e trair minha esposa ali, naquela hora. Mas eu vou trair ela vendo aquela imagem. Aquilo vai despertar gatilhos na minha mente. E aquilo vai me levar para um passado que eu não preciso voltar mais. Que eu estou liberto dele. Se vocês não puderem respeitar, então vocês não podem ser meus amigos. Cara, fica na paz, eu vou falar com os meninos lá. E desde isso, meu querido, mudou. Por quê? Posicionamento. Mas e se eu tivesse medo de perder a amizade deles? Não, meu querido, se eles são meus amigos, eles vão entender o que eu estou passando. E vão respeitar isso. Muitas vezes, meu querido, nós não temos a ousadia que esses homens teve. E eu não estou falando de um nível de perseguição que eles passaram. Eu estou falando num nível de posicionamento no nosso dia a dia. Tem alguém aqui que está me entendendo? Pode dar uma glória a Deus? Posicionamento, meu querido. Puxa, pastor, mas às vezes é difícil, eu sei, meu querido. Não foi fácil. Mas é possível. Eu estou te contando algo que é possível. Puxa, mas todo mundo no meu trabalho fofoca e fala isso. Tenha um posicionamento. Mas eu vou ser o chato, eles não vão querer estar comigo.
Aí há num momento em que eles vão dizer assim: nós preferimos obedecer a Deus do que aos homens. Você consegue achar esse versículo para mim aí, cara? Que ele vai dizer assim: nós vamos obedecer a Deus e não aos homens. Quando eles foram questionados, eles permaneceram pregando, você lembra o texto? Então os homens foram procurar eles na prisão, não acharam eles na prisão, então viram que eles estavam pregando no templo, chamaram eles de volta, começaram a dizer para eles que já não era para eles fazerem aquilo, que eles não podiam ficar pregando sobre Cristo, e aí eles vão dizer: ei, Pedro e os outros responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É isso, meu querido. Essa é a mensagem de hoje. É preciso obedecer a Deus antes dos homens. Será que eu e você podemos dizer o que esses apóstolos disseram? Será que eu e você, como verdadeiros testemunhas, como cristão genuíno, podemos dizer que obedecemos antes a Deus do que aos homens? Obedecemos antes a Deus do que aquilo que estão colocando à nossa volta? Aquilo que o sistema, aquilo que a cultura está tentando empurrar a goela abaixo de nós? Aqui também entra nós como homens, nós, o nosso eu. Mas eles já estavam dispostos, eles já estavam mortos para si. É por isso que eles chegam nesse nível de ousadia e de coragem para dizer: ei, antes nós obedecemos a Deus do que qualquer homem. Será, meu querido, que eu e você estamos dispostos a viver dessa forma? Quando eu entrei na empresa de vendas, me botaram para fazer um treinamento num dia com o cara que mais vendia. Ele era o melhor vendedor da empresa. E eu cheguei e fui fazer uma rota com ele. A gente chegou no mercado, ele falou: Piá, presta atenção, é assim que se vende. Falei: tá bom, não entendia nada. Falei: vou vender, vou aprender com esse cara. Daí ele me falou: ó, tá aqui, ó, o preço dessa fralda era R$28. Mas tem uma promoção dela aqui por 27. Ele chegou pro cara e falou assim: cara, tô com uma baita promoção hoje. Falei: o que ele vai falar, né, cara? Falou: ó, de 35 consigo fazer por 27 para você hoje. Daí o cara foi lá e comprou. Eu falei: caramba, velho. Ele falou: ó, Piá, é assim, ó, você tem que dar umas mentiras, senão você não vende nada. Eu falei: então eu não vou vender nada. Deus, se tiver que fazer isso, então eu estou fora. E graças a Deus, meu querido, eu consegui levar os meus clientes até o final, sendo honesto e vendendo sem precisar mentir para eles. Sem precisar ter que inventar uma história para eles. Porque ou eu me posicionava, ou eu entrava no sistema. Ou eu obedecia mais a Deus, ou eu obedecia ao que os homens estavam dizendo. Antes eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Sabe, meu querido, todos nós vamos passar, estou te dando exemplos, por momentos em que ou nós obedecemos a Deus, ou nós obedeceremos aos homens. Todos nós. Independente do cenário, independente do que você faça, haverá um momento em que você vai ser colocado diante dessa questão. Ou você obedece e segue o caráter de Deus, ou você segue aquilo que os homens estão te enfiando goela abaixo. Nos fins dos tempos, cada vez isso estará mais presente. Qual o posicionamento eu e você teremos? Então esses homens se mantêm convictos, firmes. Eles se mantêm ali firmes naquilo que eles acreditavam. Então Deus usa um ímpio, Gamaliel, então esse homem que tinha uma boa reputação entre os fariseus. Esse homem que então ele era um pouco mais cabeça aberta e usa esse homem para ser um instrumento e dizer: ei, não adianta vocês reprimirem esses homens. Porque se essa obra for de Deus, vocês não vão conseguir lutar contra Deus.
Mas se for uma obra qualquer, isso logo passa. Então aqueles homens tocados por essa palavra vão lá, açoitam os apóstolos, vão lá e chicoteiam os apóstolos, eles sofrem ali, né, uma série de chicotadas e são libertos e são direcionados a não mais pregarem o evangelho, não mais anunciarem as boas novas de Cristo, não mais continuarem falando e ensinando as pessoas a respeito de Cristo. E eu já estou terminando, meu querido. Só que o texto vai dizer que já lá no finalzinho, nos últimos versículos, acho que é o penúltimo, 41 vai dizer assim: e eles saíram do sinédrio alegres por ter sido considerados dignos, serem humilhados por causa do nome de Jesus. Ei, meu querido, eles poderiam ter saído chutando as pedras e dizer assim: cara, nós estamos falando de Jesus, nós estamos fazendo boas ações, curamos enfermos, estamos dando o nosso melhor, fazendo tudo o que podemos. E olha só o que nós estamos recebendo: fomos presos, apanhamos, chicoteados agora, fomos humilhados. Deus, chega, cadê você? Cadê a tua mão? Cadê a tua resposta, Deus? Cadê a tua intervenção? Eu estou cansado, eu não aguento mais, eu estou desanimado, porque nós fazemos e parece que nada acontece. Sabe, meu querido, eles saíram alegres, porque eles foram considerados ao ponto de sofrerem por Cristo. Eles foram considerados tão parecidos com Cristo, que sofreram pelo nome de Cristo. Quando nós aprendemos e estudamos as bem-aventuranças, uma das bem-aventuranças vai dizer: se alegre por sofrer pelo nome de Cristo. Isso é loucura para os dias de hoje. Mas, meu querido, isso é muito claro para esses homens. E eles saíram alegres, porque eles não se consideravam dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Sabe, quando eu e você, meu querido, nós sofremos alguma coisa, quando eu e você somos humilhados, zombados, quando as pessoas tiram sarro de nós, porque nós seguimos a Cristo, porque nós vivemos com Cristo, porque nós frequentamos uma igreja, quando as pessoas dizem: ih, virou crentinho, fanático, religioso, ih, agora só quer saber de ir para a igreja, ih, agora está dando dinheiro para o pastor, ih, agora virou lunático, ih, agora virou careta, quadrado. Ao invés de ficar revoltadinho, meu querido, se alegre por sofrer pelo nome de Cristo. Quando os dias de perseguição vierem, meu querido, se alegre por sofrer pelo nome de Cristo. Esses homens estavam alegres por sofrer pelo nome de Cristo. Esses homens estavam ali, querido, alegres, porque eles estavam glorificando o nome de Cristo. Sabe, aquilo que para o mundo era vergonhoso, para eles era glória a Deus, o que eles estavam passando. Para muitos aquilo era vergonhoso, eles apanharem, eles ser presos. Imagine aquela tia fofoqueira de Pedro: ia lá o Pedro, boca aberta, mais uma vez foi preso, eu falei que isso aí não ia dar em nada. Antes estivesse pescando lá, não incomodava tanto. Que vergonha! Pedro falou: glória a Deus, que alegria ser perseguido por Cristo. Que bom, eu posso ser perseguido pelo nome de Cristo. Quer dizer então que eu estou no caminho de Cristo. Quer dizer que eu estou seguindo os passos de Cristo. Quer dizer que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quer dizer que eu estou sendo um bom testemunha de Cristo.
Sabe, meu querido, quando as pessoas começarem a nos perseguir por causa de Cristo, quer dizer então que nós estamos vivendo com Cristo. O problema é quando nossas ações já não incomodam mais nada. Quando nossas ações não geram repercussão em nada. Quer dizer que estamos então do mesmo lado que eles. Quer dizer que estamos do mesmo lado que eles. Quem está me entendendo aqui pode dar uma glória a Deus. Sabe, eles tinham duas razões para se alegrar por causa dessa perseguição. Eles tinham a oportunidade de demonstrar a fidelidade de Cristo em suas vidas. Uma das alegrias deles era de ver as promessas de Cristo se cumprindo quando eles eram perseguidos. Porque lembra o que Cristo disse para eles? Tende bom ânimo, no mundo terei aflições, mas eu venci o mundo. Em Cristo vocês são mais do que vencedores. Então todas as vezes que eles eram presos, todas as vezes que eles eram ameaçados, todas as vezes que eles sofriam, eles podiam ver a fidelidade de Cristo na vida deles. Ei, lembra, eles foram presos, mas também foram soltos. Enquanto os homens que prenderam eles foram lá e foram procurar eles na cela e viram que os seguranças estavam ali, a cela estava trancada, igualzinho eles tinham sido levados, mas não acharam eles. Durante a noite um anjo veio, retirou eles e neles estavam pregando. Cristo era fiel a eles. A alegria deles estava em saber e reconhecer que Cristo era fiel a eles. Quando eu e você sofremos, meu querido, pelo nome de Cristo, nós devemos nos alegrar, porque nós podemos ver a fidelidade de Cristo em nossas vidas. Quantos testemunhos, meu querido, eu poderia te falar sobre isso? Quantas coisas nós passamos. Não nesse nível de ser preso, mas de falarem, de acusarem, de apontarem o dedo. E aí a gente vê a fidelidade de Deus em pequenas coisas. Um dia disseram que eu e a pastora não casaríamos. E já fazem 15 anos que estamos casados. E isso é a oportunidade de ver a fidelidade de Cristo em nossas vidas. Eu e você, meu querido, quando sofremos, temos do que nos alegrar. Puxa, mas do que eles tinham que se alegrar nisso, meu querido? De ver que Cristo estava com eles, que Cristo se mantinha fiel a eles. E eles se mantinham fiel a Cristo, não, ao ponto de não serem ali contaminados ou se perderem. A outra oportunidade era de compartilhar a experiência de Jesus. Essas perseguições eram oportunidades de falar de Cristo. Essas prisões, essas perseguições, esses sofrimentos eram oportunidades de eles falarem da ação de Cristo. Toda vez que Pedro foi preso, quando ele foi interrogado, o que ele fez? Falou de Cristo. Vocês que crucificaram a Cristo. Ele pregou a mensagem de Cristo. Toda vez que Paulo foi preso, ele pregou a mensagem de Cristo. Toda vez que eu e você, meu querido, fomos perseguidos, tivermos alguma situação, é a oportunidade de pregarmos a Cristo. Toda vez que eles eram perseguidos, era não só a oportunidade de falar e de levar a cruz, mas principalmente de compartilhar a coroa de Cristo. Não era só a oportunidade de eles levarem a cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Não, era a oportunidade de eles falarem também da glória de Deus. Falar do poder de Deus. Da grandeza de Deus. Tanto que Pedro vai falar, e Deus levou Cristo a príncipe à sua destra. Falar da glória de Deus.
Toda vez que eu e você, meu querido, passarmos por situações adversas, é a oportunidade de não só falarmos da cruz, mas também de falarmos da glória de Deus, daquilo que Deus pode, daquilo que Deus faz. Ele é o Senhor do impossível, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei, Ele é soberano. Amém, meu querido? Amém ou não, meu querido? É isso que eles nos ensinam. Quando nós lemos esse texto, meu querido, olha que ensinamentos preciosos nós temos. Olha que oportunidade nós temos, meu querido, de entender. Talvez, meu querido, você ainda não sofreu, ainda não foi perseguido, ainda nunca passou nada por Cristo. Então reveja, talvez esteja faltando a atitude sua. Talvez esteja faltando o posicionamento. Porque à medida que você se posicionar, à medida que você se colocar como testemunha, você vai sofrer. Nem todo mundo vai gostar, as pessoas terão invejas de você. Não por quem você é, mas pelaquilo que você carrega, a verdade de Cristo. Não que você é melhor do que elas, mas é porque você já está livre e elas ainda estão presas. E não tem a ver com elas, com quem elas são, mas tem a ver com aquilo que aprisiona elas. Então não leve para o lado pessoal. Puxa, mas aquela pessoa, não. Leve como sendo uma oportunidade de libertação daquela vida. Como sendo a oportunidade de transformação daquela vida.